Nós trazemos para o YouTube uma amostragem daquilo que fazemos em sala de aula. Então, você sabe que tem uma conversa que é muito ativa, tanto na academia nos Estados Unidos, na Europa, imagino que no Brasil também, com relação, vamos dizer assim, à crise das áreas humanas. Pelo menos nos Estados Unidos e na Europa, existe um interesse muito grande nas áreas da ciência e um interesse menor por parte dos alunos em termos de diplomas, em termos de na parte da filosofia, na parte da clássica, na parte da literatura. Como é que você vê isso? Você vê isso no Brasil? Você acha que é uma coisa que não está acontecendo? Você acha que esse seu trabalho, de uma certa forma, é uma resposta para mostrar para as pessoas a importância do pensamento humanista na formação de um indivíduo? Com certeza. Existe um pensador francês do século passado, Pierre Hadot, eu admiro bastante o trabalho dele, que ele faz quase que uma retrospectiva histórica interessante. Ele diz que no período clássico, a filosofia, praticamente tudo que sobrou desse período clássico em termos de obra, nós poderíamos classificar como manuais do bem viver. Havia uma vertente muito diretamente relacionada do conhecimento com a aplicação dele na vida. Obviamente, atravessamos no meio do caminho a Idade Média, onde nós sabemos que a filosofia, ou ela se integrava nesse pensamento de base, que era o pensamento religioso, ou ela não podia existir. Não vou dizer que aí não tenha existido coisa interessante, de fato existiu muita coisa interessante. Mas quando esse período cessa, que a filosofia novamente se desvincula e poderia voltar a fazer essa ponte com a realidade, em muitos casos ela se recolhe no campo teórico. E ao continuar, ao prosseguir no campo teórico, chega um determinado momento como esse em que a gente vive, onde muitas facetas da nossa pirâmide civilizatória, como a política, como a religião, são questionadas. E quando as pessoas procuram um manual do bem viver, às vezes tem, como o próprio Hadot dizia, para o lado da filosofia oriental, porque o ocidental, salvo exceções louváveis, ainda se mantém muito no campo das ideias, sem um link muito claro disso com a maneira como as pessoas interagem e respondem à vida. E então, nesse momento, a filosofia é extremamente propícia. Trazer aquele espírito, porque o que falamos em Nova Acrópole sobre o método que utilizamos é filosofia à maneira clássica. Não significa que só falamos de clássicos ou que só abordamos temas do período clássico, mas sim que procuramos dar um sopro de vida à filosofia, fazer um link entre aquilo que existe, esse acervo de ideias, e a maneira como as pessoas vivem. Inclusive fazendo também um bom link com a filosofia oriental, porque, óbvio, não vamos discutir aqui aquilo que é tomado quase que como um axioma, que a filosofia, como racionalização, como problematização, nasceu no mundo grego. Mas a filosofia, como etimologia, como amor e sabedoria, como se atribui a Pitágoras, de uma maneira um pouco discutível, não é? É muito complicado dizer que, por exemplo, a Índia não amava a sabedoria, ou o Egito não o fazia, ou o mundo persa. Então, há muita coisa aqui que se pode colocar, não apenas como teologia, mas como filosofia mesmo, como as darsanas indianas, como a própria Vedanta, como o pensamento das máximas de Tao Te e tantas outras coisas. Com certeza. E Lao Tzu e Confúcio. Com certeza. Muito mais coisa. E não dá para esquecer, parece que, se eu não me engano, o Pitágoras ele foi influenciado ele viajou pela Ásia. Então, com certeza. Dizem que teria sido lembrado, inclusive, por uma passagem pela Índia, como Yavanacharya, o mestre Jônio. Então, não era incomum que as pessoas tivessem... Bom, o próprio Cícero fala claramente que um personagem da mitologia como Hércules nada mais era do que a influência do Balarama, irmão de Krishna, da tradição indiana. Então, esse fluxo de ideias é muito intenso nesse período. As pessoas esquecem que na época também se viajava e se fazia grandes peregrinações, né, tanto intelectuais e tal. Então, é uma coisa que não existia, quer dizer, obviamente era muito mais difícil essa troca de ideias, mas ela ocorria e ela foi extremamente importante. Por exemplo, o Alexandre o Grande, que foi pupilo lá do Aristóteles, certamente viajou
pelo Oriente Médio e por parte da Ásia também, né? Então, esse pensamento ele foi espalhando, ele foi inseminado por ambas as partes, né? Com certeza, e através, via mundo árabe, chegaram mais coisas no pensamento europeu do que imaginamos. Não só, por exemplo, as Mil e Uma Noites, certamente devem vir do Katazarit Sagara indiano, como também existem curiosidades, talvez você já tenha ouvido falar, sobre o livro de Barlaão e Josafate, que correu no domínio da Europa medieval a ponto de que São Josafate fosse incluído na época no calendário cristão, no martiriológico, como um santo. Até que, em determinado momento, um pesquisador português disse: olha, eu andei pelas Índias, e lá corre uma história muito parecida com essa. E se descobriu que, na verdade, São Josafate passou pelo mundo árabe como Buda Sat, e era o Buda, era Siddhartha Gautama. Mas eles tinham bom gosto na canonização. Isso. Houve um fluxo de informações mais intenso aí, talvez, do que a gente imagina. Isso. Alô, pessoal, muito obrigado por assistir a esse corte. E como esse, vão ter muitos outros. Tudo depende de vocês. Inscrevam-se no canal, deem os seus likes, porque quanto mais o canal crescer, mais tempo eu vou ter para fazer essas coisas e todo mundo ganha com isso. Eu dando esse conhecimento, essa presença para vocês e vocês aprendendo e todos nós crescendo juntos, que é o que eu realmente quero. Então inscrevam-se, deem o seu like, assistam a esses cortes e vão ter um monte de outros. Até daqui a pouco. Obrigado.